óbvio que a gente tem que criticar, a gente tem que falar, a gente tem que pensar em como gerir de maneira diferente, de maneira geral no futebol brasileiro, porque a gente faz essa crítica a vários clubes. O que eu acho é que hoje os torcedores, tanto de Atlético quanto de Flamengo, eles estão imbuídos de outra coisa. Dia 29. Eles estão pensando em sábado. As 29. imagens de hoje mostram O isso. torcedor não quer saber de receitas, de dívidas. É que a taça na galeria. Exatamente. Claro, o torcedor longo Então prazo. coloca as imagens do embarque aí pra gente, por favor. O cara inteligente, né? Ele percebeu isso. E com certeza, porque E o até a Gabigol, boa fase do o Pedro Gabigol aqui, né? hoje ele é, como atleta, diferente do que ele era. Tecnicamente sempre foi muito bom, sempre foi sendo na média. Mas agora ele tá mais competitivo, tá mais atleta. Jean Oddi tá ouvindo aqui atentamente o nosso papo. Como é que chega esse Flamengo depois do jogo de ontem? Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Vambora reagir aqui, né? Em mais um vídeo aqui que os comentaristas da ESPN Brasil, né, do programa Futebol 90, falaram sobre o jogo entre Flamengo e Santos. Se foi pênalti, não foi pênalti. Tanto do lado do Santos, tanto pro lado do Flamengo também, aquele em cima do Cebolinha, em cima do Camacho. Os comentaristas também comentaram muito sobre a grande final da Libertadores, né? É o jogo da temporada para o Flamengo e o jogo da vida para o Atlético Paranaense, né? Então, é o maior jogo da história do clube do Atlético Paranaense. Então, vamos embora reagir aqui, nação. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Eu já peço o seu like aí para você ajudar o canal. A inscrição também para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal ESPN Brasil, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais à ESPN Brasil. Então é isso aí, nação. Vambora com o vídeo que tá super importante aí. Tamo junto. Boa notícia, né? Aquela história, o saldo de ontem para o Dorival foi positivo, né? O time venceu, ele deu alguns minutos para quem vai jogar no sábado, alguns que ficaram no banco entraram, alguns que entraram com uma Arrascaeta entraram muito bem, elogiado, inclusive pelo Dorival, que falou que ele conseguiu jogar 45 minutos porque ele foi preparado por 15 dias para isso. Além da final da Copa do Brasil, o Flamengo está fazendo uma preparação especial para ter o Arrascaeta inteiro em Guayaquil. É isso que eu falo, esses detalhes, essas coisas muitas vezes fogem a gente, né? Sim. Então, ninguém ia ser maluco de botar alguém que não tivesse condição, que tivesse agora. alguma... Agora, se não E o tiver, risco cara, vai ter sempre, né? Pra gente comentou aqui. Claro que no jogo oficial é diferente, às vezes você não tem como parar, tem o choque, as divididas. Agora, em um treinamento pode ter uma contusão, em um lance que ninguém espera. Prats, ontem eu acho que também parece, a gente falou de o que leva para a final. O Dorival está levando na bagagem várias opções para mexer durante o jogo. Ainda continua achando que o Everton Cebolinha pode ser essa alternativa Não, mas pra prioritária. começar, não. Não, prioritária tá. só para mexer jogo. E o Marinho retomou confiança. Eu acho que o Marinho, a partida dele ontem foi empolga muito, interessante, Edu. Calma, mas Edu. eu acho que o Marinho Empolga pode muito, Edu. ajudar o empolga Flamengo. muito, Por quê? Por que Não, não? O empolga Marinho não foi bem muito, ontem. Edu. O Você não Marinho foi a gente bem não ontem. consegue entender. Não empolga O Marinho é muito, difícil. Às vezes ele vai joga bem devagar. uma partida, na outra ele desaparece. Ele é muito irregular. Né? Eu acho que o melhor ano da vida dele como jogador profissional foi o ano na época do Santos. Libertadores. Foi para Libertadores, ele foi considerado o melhor jogador e tal. Até fazer o que ele fez na final, né, Sim, Zé? depois ele voltou Uma a ser o péssima Marinho. partida. Depois ele voltou a ser o Marinho que sempre foi ele tem na carreira. Ele tem muita qualidade, mas muita irregularidade. Mas, então, se a gente pegar essa fatia de temporada, ele me passa um pouco mais de segurança do que as anteriores. Mas eu queria elogiar também a postura do Gabigol. O Gabigol, ele tem dado esse passo atrás para armar jogadas. Para essa linha ofensiva, ele tem trocado muito de posição. Eu confesso que eu não imaginava ele jogando nessa função. Até pelas características dele, ele sempre foi um cara de linha... Foi um cara que deu uma mudada na mentalidade. Acho que a ida para a Europa e a frustração, porque todo jogador quer ir para a Europa, quer jogar, quer fazer sucesso lá. E ele passou e teve dificuldades. E aí que está a diferença pro cara inteligente, né? Ele percebeu isso. E com certeza, porque E o até a Gabigol, boa fase do Pedro aqui, né? hoje ele é, como atleta, diferente do que ele era. Tecnicamente sempre foi muito bom, sempre foi sendo na média. Mas agora ele tá mais competitivo, tá mais atleta. Jean Oddi tá ouvindo aqui atentamente o nosso papo. Como é que chega esse Flamengo depois do jogo de ontem? Então, Dani, eu acho o seguinte, primeiro, né, não dá para discutir as escolhas do Dorival e da sua comissão sobre escalar os titulares que ele escalou. Eu acho que eles devem estar bastante munidos de informações para tomar essa decisão. Eu acho que, evidentemente, ele teria preferido jogar exatamente uma semana antes da final da Libertadores, né? É o plano ideal de qualquer técnico do ponto de vista físico ou fisiológico, costuma ser assim. Só que o Flamengo vinha de uma decisão de Copa do Brasil contra o
Corinthians, não dava para colocar todo mundo na sequência para jogar no sábado, então ele acabou optando por colocar alguns jogadores para atuar contra o Santos. Eu acho que é um bom indício o fato do Arrascaeta jogar alguns minutos, né? Estou olhando para o time titular, estou de acordo com vocês que no aspecto psicológico, na confiança, o que vale é principalmente para os reservas. Eu acho que é ali que a coisa muda, né? Você ter reservas, de repente, mais confiantes para entrar, para mudar um jogo. Pode ser um jogo de 120 minutos, é sempre bom lembrar. Então, é importante você ter essas peças no banco. Mas eu acho que, do ponto de vista dos titulares, eles estão pensando nessa final já faz um bom tempo e a confiança, o foco, a dedicação para essa final, ela vai ser no nível máximo que um jogador de futebol pode ter. Só queria, voltando um pouquinho em relação ao que vocês falaram sobre os técnicos, né, e destacar a tranquilidade dos dois ao falar, às vésperas de uma final de Libertadores. Eu acho que do lado do Dorival, cara, esse é o Dorival Júnior, que a gente sempre conheceu. Ele é um cara tranquilo, ele é um cara que não se exalta, é um cara que não muda muito o tom das entrevistas em vitórias e derrotas. E isso para mim é algo legal, né? Quer dizer, um cara que consegue manter o equilíbrio em qualquer momento, independentemente do resultado. E do lado do Filipão, aí eu acho que assim, a gente está falando de um senhor de 73 anos, né, com uma carreira absurda e gigante na história do futebol mundial, com seleção portuguesa, com 2 títulos de Libertadores, com título de Copa do Mundo. E aí eu acho que, no caso, não é que o Filipão não tá muito tranquilo, tal, mas evidentemente ele sabe, até mesmo para ele, do ponto de vista pessoal, é uma final importantíssima, como as outras 2 finais que ele jogou e venceu. Mas, evidentemente, é um cara que sabe lidar com esses momentos, cujo o peso do resultado desse jogo para o Filipão, e eu estou falando dos técnicos especificamente, para o Filipão, né, para a carreira dele, não tem o mesmo peso, não vai significar algo tão diferente, como eu acho até que significa também, ou significará para o Dorival Júnior, embora ele também tenha o título. Então, eu acho que são vamos dizer, olhando para a carreira dos 2 técnicos, são relações diferentes e até compreensíveis em relação a essa final. No caso do Dorival, ele é assim, ele é uma pessoa desse jeito, né? O Jean toca num ponto interessante. O que muda para os treinadores em um eventual título de Conmebol Libertadores? Filipão é The Last Dance. The Last Dance e um baita trabalho com o Atlético, independente do título, na minha opinião, um baita trabalho da comissão técnica que chega e põe o time na final. É um baita trabalho. Mas olhando para os 2 treinadores, para o Dorival vai ter um sabor, porque eu acho que ele muda de prateleira ganhando essa Conmebol Libertadores. Porque acho que ele vai... A gente falava do Dorival, sempre falou dos bons trabalhos dele, ele é um excelente profissional, sempre foi. Mas eu acho que para muita gente o olhar de treinador é assim, mas ganhou o quê? Tem muita gente que fala, ganhou Copa do Brasil. Ganhou. Como tem gente que o parâmetro é se o jogador é bom ou ruim, se ele disputou Copa, porque eu discordo totalmente, porque de Copa do Mundo sempre depende de uma convocação, depende do momento. E não é isso que... Mas nesse caso da Libertadores, ela dá um peso diferente para o Dorival. É como se para o Dorival fosse peso 3 e para o Felipão peso 2, por exemplo. O Dorival muda de prateleira para muita gente. Eu acho que tem uma coisa que a gente estava falando ontem, né? Um internamente também. Para o clube e o outro para o treinador. Até mesmo para o próprio Flamengo, né? Para o clube, para o treinador, eu acho que é importante para os 2. Cada um, o Edu falou uma coisa correta, né? Cada um tem um peso, mas eu acho que tanto para o Felipão como para o Dorival, acho que tem o mesmo peso, o mesmo significado. Porque o Felipão, nós estamos falando de um senhor, né, de 72, 73 anos. Né, que já passou por várias coisas na vida e todas as vezes que, especialmente nessas últimas passagens e pós, e aí a gente tem que... eu tenho que tocar nesse assunto porque o Felipão, ultimamente, ele tem sido lembrado pelo 7-1, não pela carreira inteira dele. Né? E isso aí as pessoas dão um peso diferente. Lógico que foi um resultado inesperado por aquilo que aconteceu, mas você não pode avaliar a carreira inteira do Felipão só por conta disso. Eu acho que o Felipão, nesse momento, seria um plus a mais? Não, eu acho que seria realmente um título importante na carreira do Felipão. Porque caso realmente venha a se confirmar a aposentadoria dele como treinador, ele se aposenta com o maior título da América do Sul. Né? Ele se aposenta com o maior título da América do Sul. Sem dúvida. O Dorival, provavelmente, vai continuar, vai seguir carreira, né? Então ele poderá ganhar outros títulos, porque se o Dorival ganha a Libertadores, vai para o Mundial e existe a possibilidade de ganhar também o Mundial, aí ele muda totalmente realmente o
processo e a forma como as pessoas irão olhar para o Dorival. Né? Então, eu acho que são importantes para os dois treinadores. Para os clubes, eu acho que é muito mais importante para o Atlético em relação àquilo que pode projetar e lançar o Atlético para uma projeção em termos mundiais, em termos de importância na América do Sul, aqui na competição da Libertadores. E para o Flamengo, é engrandecimento, assim, uma coisa gigantesca para aquilo que vem sendo feito nos últimos 3 anos. É um aprendizado. Nós falamos aqui uma vez e nós sempre tocamos nisso, né? Planejamento. O que o planejamento foi feito para o Palmeiras, que é a contratação de jogadores para serem desenvolvidos e aproveitados em um ano. Resultado do Flamengo, planejamento de resultado. Por quê? Porque a cobrança é muito grande pelo investimento, pela expectativa que foi criada pela montagem do elenco. Então, assim, sai um jogador nota 10, eu trago um jogador nota 10. Eu saio um jogador que eu não posso, que a gente... Você investe muito, tem jogadores muito bons, a exigência é muito alta então, eu também. acho que claro. são coisas bem importantes e acho que o Flamengo a gente tem que valorizar muito o trabalho dessas duas equipes, né? Porque nas devidas proporções são opostos, né? São os opostos em relação àquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que para o Dorival e para o Felipão tem o mesmo peso. Para o clube, eu acho que para o Atlético é mais importante que o Flamengo. Não que não seja importante para o Flamengo. E serve também como, vou dizer um ponto final, não é isso, mas como um visto, sabe aquele visto, checklist dessa geração 85 que foi tão perseguida por algumas pessoas, que eu acho que de uma certa forma... Como assim, no Flamengo? No Flamengo. Que eu acho que, de uma certa forma, foram injustas em relação a determinados momentos com essa geração. Porque quando ganhava, era geração, né? Era o Flamengo. Quando perdia, era fulano de tal, geração 85, e a gente sabe, por informações, alguns períodos, e aí acho que o mais específico é o Diego, né, Ribas, que as pessoas tocavam no assunto. Também se despede, né? Que era um pouco mais influente em relação a vestiário da geração 85 só vai ficar o Felipe Luiz, né, para o próximo ano. Sim, mas assim, o resto, eu acho que tem que dar os parabéns para ambas as equipes. Mas a geração 85 são os Diegos, o Ribas e o Felipe Luiz. O Alves e o Felipe Luiz. Então, assim, acho que o que se questionou em determinados momentos não foi nem a coisa de jogar ou não jogar. Foi a questão do quanto eles interferiam num papel que, por estar ali solto, quem comandaria o time não era deles. Sim, mas aí a gente... Vamos voltar no... Quando se ganha, a liderança é boa, e quando se perde, a liderança é ruim. É um bom ponto. Eu falo isso é normal, né? O capitão se expõe mais e acaba... Eu falo porque conversei com um dos jogadores da geração 85 no pós-jogo da final da Libertadores. E ele falou, Zé, não tem nada a ver, isso aí é loucura. Os caras estão tentando encontrar um culpado por aquilo que não foi no campo, que nós não conseguimos ganhar, não tem nada a ver. E o cara falou, ele usou esse termo, se o Michael faz o gol, nós sairíamos com uma geração vencedora. Eu no Palmeiras passei por uma situação assim, acho que tu cobriu o Palmeiras. Uma época diziam que o grupo estava rachado. Por quê? Porque estava perdendo, né? Sim. Grupo rachado, salário atrasado ou quer derrubar o treinador. E isso, assim, para mim, é a maior ignorância, mostra que a pessoa não sabe o problema, não sabe o que está acontecendo e ela tem que falar alguma coisa. Então, assim, mostra desconhecimento. E é mais fácil apontar esses 3 fatores, né? Falavam que tinha um grupinho entre eu e o Zé Roberto, que eu e o Zé Roberto era o grupo do Zé e o grupo meu, e a gente não se dava e a gente brigava. Falei, assim, o Edu conhece o dia a dia. Podia ter escolhido outro, mas é a coisa mais absurda. Quem vai primeiro? Eu me dou muito bem com o Zé, sabe? E assim, tem algumas situações que podem até ter um pingo de verdade, ou pode ter alguma coisa que, tô vendo que o Zé está sempre lá e o Praça está sempre lá. O Zé está de azul e o Praça está de vermelho. Mas não, sabe? São situações criadas em cima do quê? Porque o Zé era uma das referências, capitão, eu também. E aí, quando ganha, são as lideranças, é aplaudido. E quando perde, o foco vai em quem? Mas esse equívoco, às vezes, vai até na análise da derrota, Dani. E aí eu vou ampliar. Vamos olhar para... O Zé falou sobre ganhar. Vou falar um pouco sobre a análise fria da derrota. Para o Felipão e para o Atlético, foi muito interessante, legal, o Atlético chegou. A minha preocupação só em relação ao que disse o Zé, dessas figuras... Não. Seu pensamento tá... Não tem nada que foi muito bom chegar e perder agora, não. Não estou dizendo que pode perder. Estou dizendo que você quer apostar que se o Flamengo tropeçar no Atlético,
perder a final, as pessoas vão criticar o Dorival e vão dizer que ele não estava pronto para pegar o Flamengo? Isso já é fato, faz um tempão. Isso sim, Edu. Por isso que eu falei que o peso para ele é maior. Não confia no trabalho do Dorival, então, porque se confiasse, teria renovado... Internamente, por isso, Zé, que eu falei do peso. O trabalho do Dorival é bom. Não é que não confia. Dani, todo respeito, estão esperando ganhar a confirmação para poder renovar o contrato. Ele chegou, ele mudou, ele fez uma série de coisas. Zé, quem tu deixa que uma pessoa, um jogador, eu não acho que esteja certo, tá? Acho que poderia ter revisto isso também, antes, mas não confiar é muito forte. Um jogador, um treinador que tu confia que está na final da Libertadores, conquistou e está com o contrato vencendo. Só tenho essa preocupação, porque o Jean também quer falar disso. O Jean também quer falar disso, mas só tenho essa preocupação, sabe, Dani? Porque para muita gente falou de mudança de patamar para esses críticos. Eu só tenho uma preocupação do tipo, ganhou, mas esse cara, não sei, já falei, tinha te falado que o Dorival... Só essa preocupação, porque futebol não deve ser analisado assim. Fala, Jean. Não, é só em relação a essa questão de renovar ou não com o Dorival, eu acho que são 2 pontos. Primeiro, beleza, eu acho que estamos todos de acordo que o trabalho do Dorival é bom, de maneira geral. Basta olhar como o Flamengo jogava ou como não jogava antes dele assumir o time e o que conseguiu. Já conseguiu um título, está na final da Libertadores e tudo mais. Então, é claro que num ambiente normal, num ambiente de sanidade mental no futebol, o normal seria você renovar com esse cara independentemente do que vai acontecer no sábado. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, nesse sentido, eu até entendo os dirigentes do Flamengo. Por que eles vão renovar com o Dorival para dizer, Dorival, parabéns, você fez um bom trabalho e é justa a renovação, portanto, está aqui, 2 anos de contrato para você. Se eles mesmos, dirigentes, sabem que eles são suscetíveis a pressões e que se, portanto, no sábado o resultado não for bom e o Flamengo, de repente, perder um jogo no qual ele é favorito, não tem jeito. Eles vão ser suscetíveis à pressão, eles vão acabar trocando o técnico. Então, assim, você renova para depois, eventualmente, dependendo do resultado, demitir ou esperar um começo de estadual e as coisas não irem bem no estadual para demitir, porque é assim que as coisas funcionam. E aí, pelo menos eu acho que na hora que o dirigente não renova por conta do bom trabalho, ele está olhando, né, para suas próprias deficiências. Ele está olhando para si mesmo e dizendo, bom, eu me conheço. Eu sei que se amanhã eu perder a final da Libertadores, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar de técnico. Ou vou esperar começar o estadual e perder 2 jogos, dois clássicos para trocar de técnico. Então não, é melhor não renovar mesmo, esperar a final da Libertadores, tá? Eu estou dizendo porque as coisas funcionam assim. É melhor você esperar para você também não rasgar o dinheiro do clube. Porque se você renova e depois demite por conta da pressão, e os dirigentes demitem por conta da pressão no Brasil, inclusive os dirigentes do Flamengo demitem por conta da pressão, é melhor você esperar mesmo que você não vai rasgar o dinheiro do clube lá na frente. Então, né, vamos dizer, admitir a sua própria deficiência e falar, não é só a questão técnica que conta e eu vou esperar. Nesse sentido, eu concordo até com a decisão de esperar a final da Libertadores para renovar ou não com o Dorival. Hoje, analisando por esse prisma, né, eu concordo. Só que assim, aí é a minha visão muito particular, minha, né? Eu acho então que se isso realmente acontece ainda, eles erram renovando e erram não renovando também. Eles erram renovando porque eles não têm convicção e erram não renovando porque eles estão aceitando a pressão externa, que imagina num clube como o Flamengo, cara. Tu esperar ter unanimidade, não ter pressão externa, ter um entendimento geral sobre determinadas coisas, é praticamente absurdo. É praticamente absurdo. Então, assim. O problema é que só tem essas 2 opções, né, Praça? O futebol é feito de riscos. E aí, quando tu não tem conhecimento e convicção para tomar decisões, é meio caminho andado para. Mas aí sabe o que acontece, Praça? Eles vão lá e contratam um outro treinador. Aí acontece o que aconteceu. Aí tem que resgatar um outro treinador. Porque o risco. Está errado das duas formas. Mas o risco que se corre. Por que eu acho que teria que renovar com o Dorival? Nós estamos falando aqui sobre uma renovação de elenco. Alguns jogadores irão sair. Não sei que o planejamento do Flamengo seja outro e tem outro. Mas assim, nós já estamos falando aqui de uma renovação de elenco, que alguns jogadores deverão sair. Quem com melhor conhecimento que tem, quem está chegando, Vitor Hugo, sabe, esses jogadores da base. Poxa, eu trabalhei 6 meses com eles. Nós conseguimos construir um elenco. Peraí, eu já sei a direção que eu vou tomar. Eu já conheço o elenco, eu já conheço onde eu posso chegar.
Né? Ah, mas a diretoria não tem convicção, vai esperar um treinador. Qual treinador? Qual treinador? Eles rodaram e chegaram e foram atrás do Dorival porque sabiam que o Dorival tem uma cabeça, uma metodologia, uma forma de jogar mais próxima daquilo que o Flamengo... Já conhecia o Flamengo, as pessoas e os torcedores do Flamengo gostam de ver o time jogando. E a história recente mostra fácil, né? Mas o que eu fiz? Consegui, tá bom. Então, o que eu faço? Peraí, eu já tenho um treinador, eu já começo a fazer o meu planejamento, eu já começo a ver aonde que eu vou comprar jogadores, o que eu vou definir, a tabela, porque o Flamengo já está classificado para a Libertadores. Você já faz tudo. Eu posso estar sendo inocente, mas eu acho que isso está sendo feito. Mas sabe por quê? Mas deve estar sendo. Mas está sendo feito de uma maneira errada. Porque é o seguinte. Aí eu contrato um treinador, entendeu? Que garantia que o treinador tem que vai chegar no Flamengo, no campeonato estadual, entendeu? E vai conseguir acertar. Com o Domenech, e aí o que acontece? Eu vou rasgar o dinheiro. Mas você sabe por quê? Não tem. Porque no Flamengo. Mas é porque no Flamengo. E você perde o período de planejamento, que é o mais importante agora. Mas no Flamengo, Zé, historicamente falando, essa gestão é sempre feita da porta do escritório para dentro. Mas é que tá, e esse que está o erro. Porque o diretor não vai. Durante tanto tempo, eles viram que dá errado, agora estão fazendo certo. Mas vão continuar. Mas sabe por quê, Praz? Isso eu vou falar de olhar dia a dia de cobertura de clube. Tem técnico e técnico. Tem técnico que chega, não, deixa um tempinho mais de adaptação, ele merece. Todo treinador merece um tempo de adaptação. Sim, sabe por que e tem técnicos, que precisa se provar toda hora. A impressão que eu tenho é que os caras estão esperando assim. Se o Dorival não ganhar, o próximo... A escolha do Flamengo, sabe o que a escolha do Flamengo possibilitou? Possibilitou o seguinte, hoje nós estamos com 34 rodadas, Palmeiras 74, Flamengo 61 pontos. Então, a distância... Essa escolha custou ao Flamengo a possibilidade de buscar título do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo tinha elenco para isso. Isso não vai atrapalhar... Tinha 3 títulos? De buscar os 3. Disputar sim, os 3. Era para o Flamengo ser o Fluminense. Não, tá bom, tô querendo entender. Agora, o que eu acho é o seguinte, que você já tem uma direção para onde ir. Por que você vai trocar? Com o treinador, eles vão esperar agora chegar no final de dezembro, aí vamos fazer o leilão, vamos lá entrevistar a Europa. Não, vamos na Europa, que eu quero entrevistar o fulano de Portugal, o cara da França, o cara da Espanha, para ver qual é a mentalidade. Que garantia. Mas, José, isso não vai atrapalhar a final. Não vai atrapalhar. O torcedor está em outro Porém, está em outra situação, travada. Não vai atrapalhar, não vai atrapalhar a final. Nós estamos falando aqui sobre ambiente e sobre gestão. Eu concordo contigo, acho que já tinha que ter um posicionamento. Por quê? Porque senão passa a impressão que sempre um treinador, nesse caso o Dorival, precisa se provar no próximo campeonato. E quando, na verdade, você não avalia o todo. Você não tem. Então, eu acho interessante. Mas isso é o Brasil. A impressão que eu tenho é que, assim, você já podia. Não precisa falar. Mas se isso acontece, a gente tem que criticar, tem que falar, porque não tem. Mas é o que Então, mas aí eu acho que também, óbvio que a gente tem que criticar, a gente tem que falar, a gente tem que pensar em como gerir de maneira diferente, de maneira geral no futebol brasileiro, porque a gente faz essa crítica a vários clubes. O que eu acho é que hoje os torcedores, tanto de Atlético quanto de Flamengo, eles estão imbuídos de outra coisa. Dia 29. Eles estão pensando em sábado. As imagens de hoje mostram isso. O torcedor não quer saber de receitas, de dívidas. A taça na galeria. Exatamente. Então coloca as imagens do embarque aí pra gente, por favor, pra gente falar um pouquinho muito dessa bonitas, festa, porque inclusive. é isso, o torcedor, ele também é passional, então ele do mesmo jeito que hoje ele acha que o Dorival é o melhor treinador do mundo. Você tem razão. Chegou no sábado, veio a Libertadores, ele levanta no colo. O torcedor pode Chegou fazer no domingo, não veio a Libertadores, pode? ele tira do colo. O torcedor pode. O torcedor pode fazer isso. O torcedor tem que fazer isso aí, isso aí faz diferença, isso aí impacta. Impacta. Opa. Por mais experiente que o cara seja, não tem como não mexer. Empolga, né? Empolga. O ônibus fica todo mundo sorrindo. Olha lá, pô, tem aqueles mais empolgados. Claro que mexe com o ônibus. Falou muito já aqui de um jogo único, que é um jogo muito emocional. A gente comentou já diversas vezes em relação a como que é a reação de cada um. Você não tem controle disso. Às vezes tem um jogador que é muito experiente, ele pode sentir o jogo, ele demora para entrar na partida. Às vezes o mais jovem entra rápido, né? Certamente em relação à parte emocional, ao ânimo.
a empolgação, o ambiente muito positivo. Essas imagens são muito bonitas, muito legais. Sabe por quê? Isso aí é futebol, porque tem muita gente que sai de casa, isso aí é 6, 7 da manhã, 7 e meia. Que não deve ir a Guayaquil. Que não vai a Guayaquil, mas às vezes o contato que ele tem, isso é interessante. A gente se perde às vezes na análise, no dia a dia, os clubes também, e o próprio jogador. O contato que o cara tem, o mínimo contato é ir lá na porta do CT, em Vargem Grande, ver um ônibus saindo e aquilo pra ele mudou a vida. E é legal, gente, olha lá. Você vê que um cachorro já tá querendo... Olha lá, isso, às vezes o cachorro ele quer participar também. O que importa é estar ali na imagem. E bem bacana também que o Flamengo foi, assim como o Atlético, com esse apoio do torcedor. E nesse momento que vai chegando, eu acho mais interessante, porque a gente não viveu, né, Pratos? O máximo que a gente fez foi pegar o ônibus em rodoviário, descia, já o cara picotava. O cara picotava o cartão. O torcedor emocionado que nos acompanha. Picotava o cartão. Companheiros, o fã de esportes, fala o seguinte... Eles carregam um sonho de milhões. É isso, Prates. Que a gente, Prates, só descia na rodoviária, o cara picotava o cartão e liberava. Na água. Olha na água. Agora, hein? Isso aí, em Prates, você, quando vai passando o ônibus, o nego dá tapa assim, o outro vai lá e pula, o outro pisa, o outro vai por cima, o outro vai na felicidade danada, um torcedor pra lá, outro pra cá. Isso é legal pra caramba, em cima do ônibus. Isso deve mexer com as pessoas dentro do... Sabe? Isso é muito legal, cara. Olha lá, que isso é bacana demais. Só cuidado com esse... O ônibus tá em movimento, né? Não suba. Ali eu defendo a alegria. Mas eu tô meio preocupado. Não, é que teve um ano passado, retrasado, entraram até no teto solar do ônibus. Tem imagem de jogadores. É verdade, teve um ano que entraram. Mas esse aí é o caminho todo, né? E o caminho é longo, viu? De Vargem Grande até o Galeão, passando ali linha amarela. Provavelmente a gente viu ali um pedaço de linha vermelha, que era onde tinha os barcos na água ali, dando apoio ao torcedor. Muita gente que mandaram descer. Poxa, aí, sou igual vocês, ó, querendo falar de gestão de clube em dia de final de Libertadores. Mandaram o torcedor descer no ônibus. Você imaginou o rapaz embaixo? Querido, você pode descer a fim de evitar algum acidente ou uma própria, assim, de repente, um ralado. Exato. Né? Que ali dá uma brecada, o rapaz vai dar aquela balançada. Poxa vida, fiquei preocupado só com isso. Olha lá. Mas alegria. O Furacão também fez a festa dele. Também foi hoje de manhã, né? As duas torcidas foram hoje de manhã, aí chegam mais pro fim da tarde, amanhã tem treino ainda. E aí no sábado o jogo às 5 horas da tarde que você acompanha na ESPN. Tá bonita a torcida do Furacão também, Edu. Assim, e chamou muito a atenção que a comissão técnica do Atlético e dirigentes do Atlético, eles caminharam, assim, eles não foram do CT do Caju, eles não entraram direto no ônibus, né? Eles caminharam ali obviamente, uma distância pequena, uma distância curta, e passaram bem próximos desses torcedores que ficaram ali quando o Atlético deixou o CT. Espero que por isso que eu falei de mudar o ambiente. Muda agora, né? Então, espero que isso aconteça, porque é realmente o desenho de um grande jogo. E ali, o CT do Atlético também é um pouco distante em relação ao centro. O CT do Caju, e bacana ver essa mobilização toda. E olha lá, todo mundo organizado também. Sempre tem um que quer, né, ficar mais na frente do ônibus, mas, por favor, se retira lá. Mas esse contato... O Palmeiras várias vezes fez isso no portão, né? Da academia. Descia lá, né? Teve no aeroporto também 16, né? Eu tava com as quebradas, mas 16 no aeroporto de Congonhas foi impressionante. Olha lá. Deixa eu aproveitar. Ó, o Filipão caminhando. Essa é a caminhada, né, Prates? Bem legal. Isso aí. Ô, Jean, deixa eu aproveitar, a gente tá com a imagem do embarque do Furacão no ar, para te perguntar como é que tá aí na cidade, como é que tá em Guayaquil, se vocês já estão vendo mais torcedores. Ontem tinha um ou outro já, né? Imagino que esteja enchendo. A gente sabe que a torcida do Flamengo comprou uma parte maior dos ingressos do que a do Furacão, mas quero saber de você a tua sensação aí. Pois é, Dani, isso assim, claro, muito mais torcedores do Flamengo do que do Atlético Paranaense. A exemplo do que aconteceu no ano passado, né, em Montevidéu, quando a gente desde muito cedo via bem mais torcedores do Flamengo do que do Palmeiras. Mas a questão, na verdade, o que muda muito é o volume desses torcedores. Não tem jeito, né? Pegando mais ou menos o padrão do que eu via, do que eu acompanhei em Montevidéu há 3, 4 dias da decisão, é uma diferença considerável em relação ao número de torcedores. A gente encontra, sim, os torcedores rubro-negros, e rubro-negros vale para os dois lados, né? Mas bem mais os do Flamengo, ainda assim num volume muito menor do que a gente via em Montevidéu, onde no centro, né, nos lugares mais turísticos, praticamente a torcida do Flamengo dominava ali os restaurantes, os bares, né? A gente, quando chegava com o Zinho, era sempre muito bem recepcionado.
ar-condicionado, um monte de gente querendo tirar foto, conversar com o Zinho. Aqui isso acontece, mas numa escala muito menor. E aí é compreensível, né? Não tem a ver com os problemas de violência da cidade, que de fato existem, né? E ninguém nega. A gente viu outro dia ali o Pedro entrevistando a prefeita e ela admitiu esse momento pelo qual passa a cidade de Guayaquil. Acho que vocês devem ter visto aí, como a gente viu aqui, os vídeos de alguns colegas sendo ou assaltados ou tentativas de assalto aqui nas cercanias do estádio. Mas tem menos a ver com isso, me parece, do que com a questão logística, do que com a questão financeira, né? Não é fácil você chegar realmente em Guayaquil. A gente mesmo, se for imaginar, quer dizer, saímos à meia-noite, vai de casa para ir para um aeroporto antes da partida para cá, e aí você tem 7 horas de voo, 1 ou 2 horas ali esperando uma escala, depois mais 2 horas de voo, né? Isso fazendo o trajeto que a gente fez, por exemplo, pelo Panamá, que é o mais comum. Então não é realmente fácil, não é barato, e por isso a tendência é que a gente tenha muito menos torcedores. Acho que é uma questão que vai ter que ser em algum momento pensada ou repensada pela Conmebol, né? A viabilidade, a possibilidade de fazer essas finais em jogo único, onde elas podem acontecer, porque nós estamos falando de ninguém menos, né, de um dos lados da maior torcida do Brasil, da maior torcida da América. Então, assim, se num contexto como esse você vai ter dificuldade para encher esse estádio que a gente está vendo, a gente pode imaginar que em outros contextos a coisa pode ser ainda mais complicada. Mas de resto, acho que assim, estamos vendo o campo aqui, né? O gramado parece estar bom, estão testando agora, infelizmente a gente não consegue mostrar, mas estão enchendo o balão do Flamengo aqui com gás. Não sei se é possível a gente mostrar, mas imagino que não. De qualquer forma, o clima ele vai aos poucos sim aumentando, né? A gente passa a sentir um pouco mais a final. Mas essa comparação com Montevidéu, com o ano passado, acho que é uma comparação possível de se fazer e é uma comparação de muito menos torcedores aqui do que a gente via no Uruguai, Dani. Boa, o Jean falou que tá complicada tá a arbitragem brasileira. Roda a vinheta aí, a gente vai falar mais de Flamengo, só que agora pensando no jogo de ontem contra o Santos. Olhada nos lances de ontem, tem um mais polêmico, obviamente, que é o lance do pênalti não dado a favor do Santos. A torcida do Flamengo fica reclamando de um pênalti no Cebolinha, daqui a pouco a gente pode até colocar isso também, mas eu acho que a grande questão, Prat, é o lance em si, que é esse aí, e é a arbitragem como um todo. A gente vai ouvir daqui a pouco o áudio do VAR, porque vendo o lance, vendo que ele resulta num gol, a gente no primeiro momento tinha achado muito estranho não ter sido parada a jogada e dado o pênalti. Sem dúvida, né? André Luiz Freitas, o árbitro de campo ontem no Maracanã, o Adriano Milkziewicz, o árbitro do vídeo, cometeram um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo que teve total interferência no que aconteceu do jogo ali em diante. Porque esse pênalti que é fácil de ser marcado no campo pelo André Luiz Freitas, que não marcou, e é fácil de ser revisado no vídeo, né? O pênalti cometido no Mateuzinho em cima do Camacho, não foi marcado. E me chama a atenção que o árbitro está de frente para a jogada. Né? E a partir dali, Dani, sai o gol do Flamengo. O gol demora a ser confirmado porque a arbitragem de campo espera alguma sinalização do vídeo. E a gente começa fora de campo, muito mal cuidado em relação ao seu futebol, mas que no campo está sofrendo isso que a gente viu ontem. Esse lance, ele condiciona muita coisa que acontece no jogo, porque depois, Dani, as reclamações do Flamengo no segundo tempo aconteceram depois desse lance. Porque esse lance gerou desse erro um gol. Aí é outro jogo. É jogo completamente diferente do que aconteceu no segundo tempo dali em diante. Mas alguém precisa de ajuda para ver o pênalti? Não. Ali não tá errado. Ele VAR não vê. Ele viu, não quis. Ele viu. Eu não quis dar. Eu falei aqui, cada rodada é o prejudicado da rodada. Eu conversei com umas 10 pessoas, nenhuma. Porque às vezes tem discussão, né? Tem, claro. No programa passado, um pênalti do Patrick de Paula. Sim. Foi, não foi, beleza. Mas esse pênalti... Esse não tem... E assim, o que me espanta erraram, né? é a sala do VAR. Vou repetir aqui, a sala do VAR tem 4, 3 pessoas. Você vê que você toma o Adriano, como é que é o nome dele? Milkziewicz. E um não fala assim, não cutuca o outro, fala assim, eu acho que ele... Então vamos ouvir. Não, o que espanta é o árbitro não dar um pênalti desse. Vamos ouvir o áudio do VAR pra gente fazer esse debate. Isso que ele está esperando a decisão do VAR. VAR. O árbitro está muito Claro, mas ele próximo. trouxe a responsabilidade. O VAR leva isso em conta e, contrariando o Fernando Praz, parece, pelo áudio, que ninguém viu. Mas vamos ver se... Já foi, né? Vamos Agora ver se já foi. Vamos me convencer. Vamos ver. Entra por livre essa. Feito! Atenção na área! Atenção na área, pra que você grita? Nada! Tô no ao vivo, Adriano. Ele joga a bola, Checando, ele tá, André? vai tudo, cara.
Beleza, legal. Não, mas ele não acerta a rasteira. Tá Tem caindo, mais cara. pra apreciar? Ó, Ele faz o olha lá. corte e tá caindo. Ó, E o outro tá parado na frente dele. aí tem aquela outra fechada, 2 pra mim. A 2 tá no VAR. Legal! Possível impedimento aqui embaixo. Gol, legal. Gol do Flamengo, tá? E tem um Gol, possível impedimento. Gol, legal. André, me ouve? Ouço, Adriano. Ok. Pode confirmar o gol legal, ok? Na área anterior também não tem impacto para penal, tá? E não tem nenhum APP também, ok? Eu tava a 2 metros do lance. Ele não teve pênalti. Foi pênalti. André, o defensor no momento que ele vira em cima do zagueiro, ele acaba trombando com o zagueiro, ok? Lance de jogo. Foi isso que eu vi. Não vê. Todos viram, porque o árbitro de campo fala, eu estava a 2 metros do lance. E o VAR fala, lance de jogo. Ô, Dani, eu tô imaginando aqui os dois. Sabe o que eu acho que Quantos aconteceu? lances os atacantes trombarem com vocês? o gol do Pedro de letra. Que golaço, né, gente? Não vamos estragar esse gol. Tô brincando aqui porque é um erro gravíssimo, é um erro crasso, um erro totalmente evitável. O árbitro do VAR, olha que eu sou um dos defensores dos árbitros. Isso, de novo, eu não sou um cara que... Eu sou um cara que procura defender. O cara que fala esse tipo de situação não entende de futebol. Ele não está apto ali, porque ele não entende os movimentos naturais de um jogo. Onde isso não é falta? Aonde isso o Camacho de costas, ele tropeça. Quer dizer, trombar é o que é? É um cara tá parado e você bater de frente. e de encontro, não, cara. O Camacho Porra, corta o Mateuzinho faz o pênalti. Ele faz o pênalti porque a bola passa entre as pernas. Ele tenta ir na bola. Ele tenta ir na bola, mas a bola passa entre as pernas. Aí dá pra você ver numa câmera, porque ele escolhe a pior câmera, pra justamente se defender disso, né? Porque, como é que ele chama? Adriano Milkzivski. Adriano Milkzivski. Eu aprendi Mas aí você acha que ele escolheu a câmera para justificar o que ele estava falando? Então ele foi propositado? Não, aí eu não sei, tô falando para justificar, porque a intenção, se ele pega uma câmeras de ali, frente... Tem uma que é de frente que dá para observar bem. Se ele pega de frente, ele vai ver que a perna direita do Mateuzinho acerta a canela do Camacho. Tem a perna esquerda, aí o Camacho cai. É impossível não ver isso. É impossível. E aí ele fala que o Camacho trombou. Aonde que o Camacho trombou? Olha a perna do Mateuzinho atingindo a perna direita, a esquerda do Camacho quando ele faz o giro. O Camacho faz os movimentos do drible. Claro. Então, o cara quando faz isso, ele não entende de futebol. É isso. Então, eu concordo com você e eu acho que é um lance claro, mas a minha pergunta para você é no sentido essa dele. Câmera aí, Dani. Essa câmera. Não, Essa câmera é a perna esquerda e a perna direita, desculpa. Só para te fazer a pergunta, porque eu acho que uma coisa é a gente dizer que a arbitragem é ruim. Sim. Isso ok, a arbitragem é ruim como um todo. Outra coisa é a gente dizer que a arbitragem procura imagens para justificar decisões erradas. Pode ser. Porque aí é tendencioso, não é só ruim. Não estou dizendo que é tendencioso. Ele está tentando justificar a opinião dele. Ele está tentando, dentro daquela câmera, eu vi nessa câmera, que é a melhor imagem. Mas só que para mim a outra imagem é muito mais clara. Porque se ele pega a câmera de frente, Dani, câmera de frente, que nós estamos vendo agora, a câmera de frente. A visão que ele tinha. A visão que ele tinha e olha devagarzinho. Na hora que o Camacho corta, ele faz o giro, a perna direita do Mateuzinho acerta a canela do Camacho na perna esquerda e depois, com o tombo, ainda acerta a perna direita do Camacho caindo. O que é pênalti eu já entendi. Entendeu? É isso. Mas ele abre mão ele abre mão da melhor câmera. Mas assim, tem um ponto que é importante. Primeiro, por isso que não tem VAR na Copa. O VAR brasileiro não tem. Porque os caras olham e falam, esses caras não sabem operar, deixa pra lá. E outra coisa, o árbitro de campo estava muito perto da Tanto é, mas aí que eu vou te falar, Dani. O erro, mas tem um outro erro. Tem um outro erro pior, ou igual. Que é o seu Adriano, no ao vivo, que ele fala, já vamos no ao vivo. Ele já se antecipa, ele não olhou a câmera, nada, isso aí nada, se jogou. Depois ele vai analisando, não é possível que três... É o árbitro de campo. Três... É o André Luiz, que fala. Tem 3 caras, se você tem a dúvida... Assim, no mínimo, então, um árbitro de campo precisaria entender que é um lance duvidoso. Você, eu tô a 2 metros, já quer. Mas ninguém achou duvidoso, essa é a questão. Aí é que tá. Não dá pra gente criticar ele que na dúvida ele não foi olhar porque não teve dúvida. É assim. Tiveram dúvida. E assim, o Pratos fala uma coisa aqui entre a gente de resultados de palpites. Parabéns, eles erraram com convicção. Eu tenho convicção no erro. E vamos nessa. Eu acho que eles devem estar vendo a televisão hoje. Só que aí, não é pra levar pro lado, não. É pra levar a sério, porque o Santos é prejudicado. Claro, mas de novo, foram afastados. A justificativa é um erro. Uma coisa é o erro que a gente tem discussão,
que aí é uma coisa natural, porque é a interpretação. Você pode errar, a Dani pode acertar, eu penso de outra forma. Tudo bem, mas isso daí não tem como. Zé, mas assim, é absurdo o erro. E a justificativa é sinal que ele não pode estar ali. Ele não pode estar ali porque um juiz, um árbitro de VAR que pega uma câmera, que assiste várias vezes o lance, ele fala num lance como esse, em que o Camacho toma pancada, ele fala que ele trombou. Isso é o que o cara não entende de futebol, Zé, da mecânica do futebol, de um corte, de um cabeceio. Porque se ele não deu esse tipo de pênalti, daqui a pouco é o que ele vai fazer. Eu tenho uma opinião muito clara, assim, desde quando eu jogava. O Santos hoje, CBF reclamando da arbitragem, amanhã vai ser o Flamengo, depois vai ser o Palmeiras. Só que só se reclama quando se erra contra. Quando se erra a favor, se fica calado. Não estou dizendo que vá para a CBF também, mas todos os times. Mas que exponha todos, também que, hoje nós fomos beneficiados. E assim, não vai mudar. Já mudou comissão de arbitragem, já mudou um monte de coisa, não vai mudar. Da mesma forma. E não vai mudar enquanto os clubes não tomarem a frente disso. Porque, não se unirem em prol de uma arbitragem melhor, em vez de puxar para si quando pode ser beneficiado aquele clube. Usar como bengala, aproveitar a desqualificação da arbitragem brasileira para, de repente, poder justificar que perdeu por causa da arbitragem. Enquanto não mudar isso, esquece. E tem que partir dos clubes. Como a mudança de calendário, só para a gente colocar a nota e o que aconteceu, né? Tanto o árbitro de campo, André Luiz, quanto o Adriano, que eu não consigo falar o sobrenome. Milkzewski. Os dois foram afastados pela CBF. A informação é que eles vão para o PADA, né? Que é o órgão para... É como se fosse uma reciclagem. Eu vou ler aqui o que é exatamente o PADA. É o Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro. Eu conversei hoje com a Renata Ruel e ela explica o seguinte, que esse PADA, na verdade, é ver o lance e fazer um relatório. Então... A preocupação é ainda maior, porque a CBF, como um todo, ela não está melhorando em nada o desempenho desses dois árbitros para quando eles voltarem para o campo. Daqui 3 rodadas eles estão de volta. Colocando botava o cara a apitar a Série B. Série B, isso que eu ia falar. É isso. Só que uma satisfação. Olhem bem, o Santos ontem, o Santos não quis dar entrevista, se posicionou, fez aberta, carta aberta, é outra coisa. E o Prats, ainda bem não, né? Menos mal que o erro acontece com o time do Santos que tá ali. Ele tá... Não, mas estava pensando em brigar por Libertadores, está pensando em brigar por alguma coisa. Você já imaginou a confusão maior se fosse o primeiro com o segundo, o time rebaixado? Mas eu acho que isso não tem que entrar na conta, Edu. Não tem que entrar na conta. Mas, Dani, sabe por quê? É inaceitável para qualquer time em qualquer lugar. Eu também acho. Porque eu quero reforçar o seguinte. O Santos foi prejudicado 2 vezes. Isso é um absurdo. O que eu estou dizendo é que você note como o árbitro ainda tem não é sorte. Ele ainda consegue... esse lance... Por isso que eu falo que o campeonato, quando o VAR é instituído, era para dar mais... o campeonato agora será um campeonato... Diminuir o número de erros. Não vai acabar, mas vai diminuir. Hoje ele aumentou o número de erros, porque você acha que o Santista em casa está olhando a última rodada, essa rodada... Cara, mas é um absurdo. Agora, para o árbitro, o árbitro fala assim, vamos afastar... A comissão fala, vamos afastar... Puxa, você já imaginou se é Inter e Palmeiras, se fosse para a briga do rebaixamento? O VAR trouxe o direito do árbitro não errar. E transferiu responsabilidade, hein, Zé? O VAR trouxe o direito do árbitro não errar, porque ele tem a câmera para poder se justificar. Uma coisa é a interpretação, né? Mas a responsabilidade dele, porque existe o VAR, nós pensamos e acreditamos o seguinte, tem o VAR, ele não pode errar. Entendeu? Mas só que depende dos erros. Quais erros que acontecem, quais erros que... E o problema não é o VAR, né? E o problema não é o VAR. O problema não é o VAR. O problema é que o VAR é a famosa Ferrari, mas só que você não sabe dirigir, a peça que vai atrás da direção. Infelizmente é isso. Pois eles transferem responsabilidades e eles definem trabalhos. O que eu falei aqui da questão do Santos é que o Santos... Ele teve um prejuízo, mas o prejuízo poderia ser maior se fosse um time lutando contra rebaixamento. Eu entendo o que você está querendo colocar, mas eu acho que o prejuízo... Eu também acho. Não tinha que errar. Não deveria ter errado com o Santos. Dani, só um minutinho. Desculpa, tem um fã de esporte, se puder depois conferir. Ele está falando aqui que foi o mesmo VAR que deu o lance do São Paulo e Ceará e São Paulo fora da área, do pênalti. Dani... A gente pode checar essa informação, a gente não tem isso agora. Checar aí. Fala, Jean. Não, só que assim, acho que o erro técnico está muito claro e está tão claro que a CBF talvez tenha agido em tempo recorde, né? Foi inacreditável que menos de uma hora depois do final do jogo, os caras já estavam todos suspensos.
Então, acho que isso é um indício, porque a CBF também não costuma agir tão rapidamente. A questão é entender exatamente o porquê disso, então assim, o porquê que eles erram tanto tecnicamente e se tem também aí uma questão de pressão, quer dizer, dos caras não saberem lidar com pressão. E aí quando eu digo pressão, eu tô falando, você está jogando no Maracanã, né, com a torcida do Flamengo, e o peso desse pênalti dado, é sempre bom destacar, não é só o pênalti dado, é a anulação do gol. Eu, para deixar bem claro aqui, eu não acredito de maneira alguma, né, os caras estão ali mancomunados para beneficiar o Flamengo e tudo mais, como muita gente está tentando dizer, inclusive ligando a um lance que é completamente diferente, como o pênalti do Corinthians, o suposto pênalti para o Corinthians na final da Copa do Brasil, né? Então já tem uma parte das pessoas querendo juntar tudo e dizer que existe complô para o Flamengo, sendo que, convenhamos, esse jogo para o Flamengo tinha um valor mínimo, um valor quase nulo. Então é muito mais o prejuízo para o Santos do que o benefício para o Flamengo, do ponto de vista da tabela, dos objetivos, da classificação. Mas pode ter sim aquele cara que é meio banana, que não tem coragem e que sabe que dar aquele pênalti seria também a anulação do gol para o Flamengo. Eu fico me perguntando um pouco isso, sabe? Se o Pedro não tivesse feito o gol na sequência, a gente tem visto jogo após jogo, rodada após rodada, em jogos de todos os times, o despreparo ele não é apenas técnico, é um despreparo técnico, é um despreparo psicológico e como disse o Praz, é um despreparo que parece de maneira geral não incomodar os clubes do futebol brasileiro. Fala, nação! Saudações rubro-negro. Nação, mais um react aqui concluído com sucesso para vocês aí, né? O react foi muito bom, trocaram o debate, né? Tocaram em vários pontos aí, né? Os principais pontos para mim foram esse pênalti ridículo que não marcaram pro Santos, né? Óbvio, foi um pênalti ridículo. Também teve aquele pênalti, na minha visão, que foi pênalti também em cima do Cebolinha, após ele chutar, né? Acho que foi o Bauer, mano. Eu esqueci o nome do zagueiro do Santos. Para mim foi pênalti, então teve 2 pênaltis. Já que ele não deu um, que na mesma jogada praticamente, né, na jogada seguinte, saiu o gol do Pedro, ele não ia dar o gol do Cebolinha, né? Então seria uma coisa muito estranha ele não dar o pênalti que foi muito claro do Camacho e dar o pênalti do Cebolinha. Entendeu? Então é aquilo. Ele tentou compensar uma coisa que não tinha como compensar, né? Também teve a parte do Dorival. Será que o Dorival, se ganhar, o Dorival é demitido? Porque se o Dorival perder a Libertadores, a chance dele ser demitido é muito grande. Mesmo o Flamengo tendo uma crescente muito boa, né? Ele conseguiu recuperar o Flamengo, o Dorival. Ele tem seu ponto positivo e bota positivo nisso, né? No elenco esse ano, ele conseguiu resgatar o Flamengo, que não brigaria por nada nesse ano, né? Após a saída do Paulo Souza, conseguiu conquistar a Copa do Brasil, conseguiu chegar na Libertadores. Só que alguns detalhes ali, né, acabou chamando muita atenção, que o Flamengo ele tinha condições de brigar sim pelo Brasileirão, mas naquele jogo contra o Palmeiras, o Dorival colocou reserva, foi muito claro que o Dorival abriu a mão do Brasileirão, né? Óbvio que o Flamengo tinha condição de brigar naquele jogo, né? Ganhar aquele jogo e diminuir a vantagem para 5 pontos, se não me engano, na época. E ele acabou abrindo mão. Entendeu? Tem a parte também... Eles fizeram uma pergunta aí no debate, né? Se o Atlético Paranaense ganhar a Libertadores ou o Flamengo perder, né? É a mesma coisa, o Flamengo perder, o Atlético Paranaense ganhar. Seria uma zebra o Flamengo perder. Na sua opinião, depois tu comenta aqui. Se o Flamengo perder essa Libertadores, algo que pode acontecer, futebol, né? Seria uma zebra no futebol? Eu vou dar minha opinião aqui, eu quero saber a tua opinião aqui, nação. Eu já vou dar minha opinião é que não seria uma zebra. Se a gente for pegar os últimos anos, o Atlético Paranaense está numa crescente muito exponencial, né? Já brigando. O planejamento do Petralha, né? É ganhar uma Libertadores até 2025. E o Atlético Paranaense, nesses últimos anos, estão ganhando título americana, Copa do Brasil, estaduais direto, chegando em várias decisões aí, né? Então é aquilo. Simplesmente o Atlético Paranaense, se ganhar, não é zebra. Por tudo que o Atlético Paranaense está fazendo aí
nesses últimos anos aí, né? Com esse planejamento do Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense está se tornando um time grande do futebol brasileiro e, se caso ganhe a Libertadores, só vai concretizar o trabalho do Atlético Paranaense, né? Ou do Petralha, que é o presidente. Mas do Flamengo, voltando a falar do Flamengo, né? O Flamengo tem tudo para ganhar, tem um time bom, tem o apoio da torcida, que é a maioria, lá em Guayaquil. O Flamengo só tem que chegar, jogar o seu futebol. O Flamengo vem de 4 vitórias seguidas pelo Brasileirão. Os jogadores estão com ritmo de jogo, óbvio que pode pegar o desgaste, né? Pode ter desgaste no jogo no segundo tempo, ou se for prorrogação, pode. O Flamengo tá vindo numa crescente muito boa, né? O Atlético Paranaense, se a gente for fazer uma comparação aqui bem rapidinha, nos últimos 10 jogos do Furacão, foram 2 vitórias em 10 jogos, entendeu? Então o Atlético Paranaense, ele vive um momento conturbado, né? Não tão bom depois que ele chegou à final. Parece que o time relaxou, não parou de jogar. Então o Flamengo tem que aproveitar isso, né? O Flamengo, 4 vitórias seguidas no Brasileirão, mesclando time reserva e time titular no Brasileirão. Então o Flamengo tem que aproveitar esse bom momento que está vivendo para poder faturar mais um título aí, né? E a última coisa que eu quero falar aqui, né? O Zé ali chegou a citar o ponto que, em relação à ferramenta VAR, a ferramenta VAR é uma Ferrari. E os operadores que operam essa máquina não sabem dirigir. É a mesma coisa você ter uma Ferrari e não saber dirigir. É a mesma coisa que os árbitros, né? Ou os operadores do VAR estão fazendo. Eles têm uma Ferrari, que é a ferramenta VAR, só que não sabe mexer, não sabe operar. CBF não paga um treinamento especializado, não investe na ferramenta, cara, dinheiro, querendo economizar. Isso acaba causando, né? Falta de treinamento, falta de preparação nos árbitros do futebol brasileiro, né? É uma coisa lamentável que acontece. Hoje em dia teu time é favorecido, amanhã é prejudicado, e assim vai no futebol, né? Mas é isso aí, nação. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo nosso aí. Tamo junto e é nóis, nação. Valeu!